Narrar a história, abordar a memória da cidade do Porto é possível graças a um vasto e valioso património, onde se incluem também as salas de espetáculo, os teatros da cidade. Como é o caso aqui, do Coliseu, inaugurado em 1941. Mas esta é uma história que começa muito antes. De algum modo podemos começar esta história dos teatros na cidade do Porto aqui, neste espaço. Encontramos-nos na Avenida Afonso Henriques, popularmente conhecida como a Avenida da Ponte, que nos conduz desde a Estação de São Bento até ao tabuleiro superior da Ponte Luís I. Mas durante muito tempo, este espaço hoje amplo era uma zona densamente urbanizada. Era o Corpo da Guarda. Aliás, esse topónimo ainda hoje resta aqui numa rua estreitinha que sobe paralela à Avenida da Ponte, o Corpo da Guarda. E era aqui que se localizava o Palácio do Conde de Miranda. E foi nos anexos desse palácio que, a 15 de maio de 1762, foi inaugurado um teatro, o Teatro do Corpo da Guarda, que se torna no primeiro teatro da cidade. O responsável pela sua construção foi o todo-poderoso governador da cidade, João de Almada, um absolutista esclarecido, primo do Marquês de Pombal, que de resto o havia nomeado para este cargo. E tal como o Marquês, também aqui no Porto, João de Almada pretende modernizar a cidade e vai fazê-lo com o famoso plano de melhoramentos da cidade. Mas, no caso concreto do teatro, ele acaba mesmo por se antecipar a Lisboa. Com efeito, o Teatro do Corpo da Guarda, fundado, como dizia, em 1762, antecipa em 8 anos o grande teatro em Lisboa, o São Carlos. E por isso, este teatro aqui, o do Porto, pode ser considerado como o primeiro teatro lírico do nosso país. Mas era não muito mais do que um barracão. Tinha apenas um cenário, era uma sala real, e durante 30 anos servia para todos os espetáculos que aqui tinham lugar, para todos os concertos, peças de teatro. E começava a ser um espaço não só exíguo, mas muito desqualificado, se compararmos, entretanto, com esse São Carlos que tinha surgido na capital. E por isso, o Porto começa a sonhar com a construção de raiz de um sumptuoso teatro. Algo que vai acontecer nos finais desse século XVIII, não muito longe daqui. O Teatro do Príncipe é hoje o Teatro Nacional de São João, mas entre um e outro há uma longa história. E tudo começa de algum modo em 1794, quando o filho de João de Almada, o agora também ele todo-poderoso corregedor Francisco de Almada, dá início à construção deste teatro, que será inaugurado 4 anos depois, a 13 de maio de 1798. Era a data de aniversário do príncipe Dom João, o futuro rei Dom João VI. E por isso, de início, o teatro irá ser batizado como o Teatro do Príncipe. O Teatro do Príncipe, mais tarde rebatizado como o Real Teatro de São João, resulta de um projeto de um arquiteto italiano, Vicente Masoneschi. Alguém que sabe muito de teatro, até porque nos anos anteriores ele havia sido cenografista no Teatro São Carlos, em Lisboa. De resto, a grande sala da capital inspirou Masoneschi em muitos dos aspectos que irão caracterizar o Teatro do Príncipe, nomeadamente na sua sumptuosidade. Mas era também isso, como há pouco dizíamos, que a cidade esperava. E já não esse barracão do Teatro do Corpo da Guarda.
Aliás, muitos dos aspectos sumptuosos e depois a própria programação muito qualificada acabará por comprometer seriamente a fortuna pessoal de Francisco de Almada. Sim, porque este era um projeto pessoal de Francisco de Almada. Certo é que nesses finais do século XVIII e ao longo de todo o século XIX, o Real Teatro de São João se vai tornar na grande sala de espetáculos da cidade, passando por aqui as companhias de teatro, as companhias de ópera, grandes concertos. Este era um espaço de sociabilidade e um espaço de representação, não só representação teatral, mas também de representação social. Mas o Real Teatro de São João acabará por desaparecer em 1908, consumido por um pavoroso incêndio. Os anos que se seguem ao desaparecimento do Teatro São João vão ser caracterizados no nosso país por uma grave crise política, social e económica. A implantação da República em 1910, depois o envolvimento de Portugal na Primeira Guerra Mundial e todo o quadro depressivo económico que caracteriza esses anos. Não obstante, a cidade vai querer muito rapidamente reerguer, literalmente das cinzas, o seu teatro. É constituída uma comissão que reúne muito da elite da cidade, também importantes empresários, homens de negócio. E logo em 1911 é entregue àquele que era o arquiteto que vinha marcando a cidade, o arquiteto Marques da Silva, é ele que fica responsável pelo projeto de um novo Teatro de São João. Já não Real Teatro, uma vez que estamos na República, mas o novo teatro, que irá caracterizar e marcar todo o panorama cultural da cidade durante o século XX. É um teatro que, na sua reconstrução, vai utilizar muitas das pedras que tinham sido do desaparecido Teatro Real, o Teatro do Príncipe, que, por sua vez, tinham também reutilizado as pedras da velha muralha medieval, a muralha fernandina, que passava aqui por este local e que tinha sido demolida no tempo do pai de Francisco de Almada, de João de Almada. Mas o projeto, agora, do início do século XX, para lá da arquitetura de Marques da Silva, vai contar com importantes artistas plásticos que são desafiados pelo arquiteto para conceberem muito da decoração. Relevantes, como é o caso do pintor Acácio Lino. Ainda hoje podemos ver a sua marca bem presente na belíssima abóbada que se debruça sobre a sala de espetáculos. Ou então, escultores como Henrique Moreira, que tanto marcou a escultura da cidade do Porto no século XX. Um século que, como vos dizia, fica marcado pela relevante, qualificada e continuada programação que o teatro aqui assumiu para a cidade durante décadas. Mas, nos finais do século XX, e muito na sequência também de uma certa desertificação que se ia acentuando no centro da cidade, também com o abandono depois por parte dos portuenses em relação aos seus históricos espaços, teatros, cinemas, o São João entrou em declínio. Irá, contudo, ser adquirido pelo Estado em 1992. Iniciava-se uma nova fase. Estávamos agora com o Teatro Nacional de São João, que se irá converter numa referência absoluta da programação, não só da cidade, mas da programação cultural do país. Um espaço de referência quando falamos em teatro, pelas companhias que por aqui têm passado, pelas peças que aqui são representadas, pelos festivais de teatro que aqui têm lugar. O São João é, incontornavelmente, uma referência do teatro do país e um espaço de referência da cidade, uma das suas salas de visita.
Outro dos históricos e mais belos teatros da cidade do Porto é o Teatro Sá da Bandeira. É também dos mais antigos. A primeira representação data de 1856. É por isso uma longa história, que começa no ano anterior, 1855, quando João Catalão dá início, neste local, da construção de um grande barracão em madeira para representações da sua companhia equestre. Aliás, sintomaticamente, o espaço vai ser batizado como o Teatro Circo. Mas, para lá das representações equestres, circenses, este lugar vai também começar a ter outro tipo de espetáculos, de teatro, musicais. O sucesso é enorme. 10 anos depois, o barracão dá lugar a uma construção já em pedra e cal. E 10 anos depois, em 1876, uma nova fachada é apresentada à cidade. Numa altura em que há também grandes transformações urbanísticas no Porto e é aberta aquela que é hoje designada como a Rua Sá da Bandeira. É com esta nova artéria, com esta nova fachada, que o Teatro Circo passa a ser batizado como o Teatro do Príncipe Real. Designação que irá manter até a implantação da República, quando perde desta designação monárquica e ganha o nome da rua, o Teatro Sá da Bandeira. Um teatro que vai ser uma referência absoluta das representações teatrais e do tipo de espetáculos na cidade durante longas décadas. Por aqui se apresentaram todos os grandes atores portugueses e até alguns internacionais. Caso, por exemplo, em 1895, daquela que era considerada a maior atriz mundial, Sarah Bernhardt. Alguns meses depois, no ano seguinte, 1896, aqui tem também lugar as primeiras apresentações de cinema, do animatógrafo. E poucas semanas depois, Aurélio Paz dos Reis, um homem da cidade, apresenta aqui aquelas que são por muitos consideradas como as primeiras exibições do cinema português realizadas por este negociante da cidade. É também o Sá da Bandeira, que na passagem do século XIX para o século XX vai ser a primeira sala de espetáculos da cidade com iluminação elétrica. Algo que é importante para o Porto, até porque não muitos anos antes, em 1888, a cidade tinha conhecido um pavoroso desastre, uma das maiores tragédias na história da cidade. E tudo aqui, num outro teatro, muito próximo do Sá da Bandeira. Aliás, antes de estar voltada para a Rua Sá da Bandeira, este teatro tinha a sua entrada na Rua Santo António, mais tarde Rua 31 de Janeiro. Ainda hoje existe uma pequena entrada voltada para esse lugar, para essa rua. E era aí, não muito distante, que ficava um outro teatro, o Teatro Baquet. Havia sido fundado em 1858 por António Baquet, um famoso alfaiate da cidade, que investiu parte da sua fortuna num grande teatro, que será de facto também marcante durante 30 anos, até esse fatídico dia de 1888, quando, tomado pelas chamas, cortada a iluminação a gás para que o incêndio não atingisse outras proporções, no meio da escuridão, do pânico, as pessoas tentam fugir para a saída, mas acabam por se amontoar. O saldo final será de cerca de 120 mortos. E por isso se percebe o porquê do sucesso do Sá da Bandeira, quando alguns anos depois se apresenta como um espaço muito mais seguro e com a iluminação elétrica. Durante todo o século XX, o Sá da Bandeira verá por aqui passar grandes nomes, grandes companhias, muitos dos quais estão perpetuadas nas paredes, nos corredores deste teatro. Um teatro que não escapou também, já nos finais do século XX, ao declínio dos teatros e cinemas do centro da cidade, à desertificação que então aqui caracterizava a Baixa do Porto. Mas já neste século XXI, com toda a regeneração que se tem assistido, a todo o incremento também dos espaços culturais, o Sá da Bandeira, de novo, iniciou uma atividade qualificada, de grande diversidade e tornou-se num espaço igualmente de referência das representações teatrais no Porto. Entretanto, as expressões urbanísticas começaram a fazer pairar sobre o Sá da Bandeira
o perigo de ser transformado num espaço de hotelaria. Tendo isso em conta, a Câmara Municipal acabou por o adquirir muito recentemente. E por isso, para o Sá da Bandeira, está assegurada a sua continuação como uma sala de espetáculos, uma sala onde o teatro estará sempre presente. Ao longo do século XIX, muitos outros teatros surgiram na cidade do Porto. Muitos também acabaram por desaparecer. Uns eram mais elitistas, outros mais populares. Só no lugar onde agora nos encontramos, mais precisamente no espaço onde hoje temos o Palácio de Cristal, isto é, o Pavilhão de Desportos Rosa Mota, existiram dois teatros. O Teatro Popular e o Teatro Gil Vicente. Este com uma capacidade de 1000 lugares. Mas eles faziam parte dessa estrutura anterior ao Pavilhão Rosa Mota, que ali existiu até aos inícios dos anos 50 do século XX. É uma das obras-primas em Portugal da arquitetura e da engenharia, do ferro e do vidro. Inspirado claramente no famoso Crystal Palace de Londres e por isso aportuguesado como o Palácio de Cristal. Foi inaugurado pelo rei Dom Luís I em 1865 e destinava-se a grandes exposições que fizessem transparecer toda a dinâmica empresarial, industrial, comercial do Porto e da região norte, mas que fosse também uma montra do melhor do que se fazia no exterior. Aliás, a sua inauguração coincide com a grande exposição internacional do Porto, que tem lugar em 1865. Mas este espaço tão qualificado, para lá das suas 3 naves destinadas às exposições, possuía também uma série de outras estruturas muito interessantes. Desde logo, rodeado por belíssimos jardins românticos e no interior com um jardim de inverno, restaurantes, bibliotecas. Havia um enorme órgão de tubos e estes 2 teatros. Teatros que, por isso, por toda a programação qualificada que apresentavam, contribuíam também para que este fosse um espaço de particular apreço pela burguesia portuense. Mas havia outros. Entretanto, nessa segunda metade do século XIX, para lá do Palácio de Cristal e dos seus belos jardins, uma outra área da cidade se vinha afirmando como um espaço privilegiado da burguesia e da elite portuense. Uma área que durante séculos tinha sido um espaço periférico de pescadores, marinheiros, mariantes, mas que agora, indiscutivelmente, se tornava num espaço também burguês. Estou a falar de São João da Foz. E para este espaço se tornar agora num lugar da elite da cidade, tinham concorrido vários fatores, desde logo o desenvolvimento dos transportes, o americano primeiro, depois o carro elétrico, ao mesmo tempo que se tinha desenvolvido toda essa estrada marginal ao Douro, ligando a Ribeira, à Cantareira e à Foz. E, claro, este gosto que vinha crescendo entre a burguesia portuense da atividade do veraneio, o lazer e os banhos. Primeiro, os banhos no rio e depois, já mais próximo do final do século XX, os banhos no mar. E aqui muito por influência da comunidade inglesa, os primeiros claramente a usufruir deste oceano. Aliás, encontramos-nos junto daquela que é sintomaticamente designada como a Praia dos ingleses. Bom, e por isso não admira que esta Foz de pescadores se comece a tornar num sítio onde, por exemplo, o espaço onde durante muito tempo se esticavam as redes, se pousavam os barcos, se transforme num jardim do Passeio Alegre. E vão surgindo
coreto, também estruturas de apoio a esta gente que vem aos banhos, os banheiros, e também vai-nos surgir, por exemplo, um espaço muito concorrido para esta elite, que são os clubes. O Clube da Foz e o Clube de Cadouços, espaços muito elitistas. Para se poder ser sócio havia que responder a uma série de exigências, espaços fechados. Bom, e ao mesmo tempo vão-se multiplicando também os pequenos solares, os pequenos palácios, as casas desta gente que de início aqui só vinha se instalar de modo sazonal, mas que com o avançar das décadas começam mesmo a optar pela Foz como o seu local de residência. Bom, e por isso não admira também que sejam espaços para espetáculos. Nesses clubes, o de Cadouço e da Foz, sabemos da realização de muitos saraus musicais, concertos, também algumas intervenções de teatro. São espaços fechados, mas em 1887 vai surgir um espaço muito mais democrático, um teatro. O Teatro Vasco da Gama. Ele é fundado por João de Leite da Gama, alguém que tinha recebido de herança uma quinta, uma extensa quinta que se desenvolvia na zona norte da Foz. Tinham sido umas tias da zona de Basto que lhe tinham dado esta propriedade. João de Leite da Gama, que vivia nos Açores, mas perante esta doação das suas tias, bom, armas e bagagens, regressa aqui para a Foz, vai desenvolver um projeto urbanístico nessa quinta, abrindo ruas e também instalar então esse teatro. Um teatro que irá desenvolver a sua atividade até 1911. Desde o início do século XX que o teatro é também um cineteatro com exibições do cinema mudo. Não sabemos muito sobre a história deste teatro, a não ser que, nesses primeiros anos da sua existência, de facto, respondia a estas exigências desta elite social que não abdicava de uma sala de espetáculos, se possível, como se concretizou aqui na Foz. Esse teatro, nada resta. Em 1945, o edifício foi demolido, mas ainda nos resta a Rua do Teatro, como um espaço de memória dessa antiga sala, que marcou também a história do teatro no Porto. Mas há muitos outros espaços históricos do teatro. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas. E o próximo, sim, o próximo episódio dos Caminhos da História. Este programa foi patrocinado por World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático.